Oi, Ana Júlia! E hoje a cobra vai fumar! Uhul! Já já você vai entender. Essa é a Adelaide. Manda beijinho pra Ana Júlia. A cobrinha é muito boazinha, Adelaide, e ela vai ajudar a gente a entender a Segunda Guerra Mundial, que nós estamos estudando na matéria de História com a Priscila, ok? Vamos lá. Vamos lembrar lá que a gente estudou a Primeira Guerra Mundial, né, Adelaide? E lá na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu, né? E ela ficou devendo muito dinheiro para os outros países, ficou pobrérrima. Passaram-se 20 anos da Primeira Guerra Mundial, surgiu esse carinha aqui, ó. O nome dele é Adolf Hitler. Ele queria o quê? Mostra aí, Adelaide, me ajuda, por favor. A mandar no mundo. Ele queria governar o mundo. Ele queria que os alemães fossem o povo mais top da face da terra e nós, meia boca, tá? Ele se sentia a última Coca-Cola geladinha do deserto. Adolfinho, Adolf Hitler, muito mimadinho. Então ele chamou 2 outros países para ajudar ele a fazer a Segunda Guerra Mundial. Ele chamou a Itália, lá do Benito Mussolini, um cara doido por macarronada e com mania de tirar pra cima em todo mundo, sem motivo de ninguém, sem nenhum motivo, tá? Outro mimadinho aqui, ó, Mussolini, da Itália, bello. Chamou também o imperador Hirohito do Japão. Olha o Hirohito aí. Ele era considerado um deus pelos japoneses. Então, tudo que ele mandava, os japoneses faziam. E ele era o imperador do Japão na Segunda Guerra Mundial, né? Outra Coca-Cola geladinha no meio do deserto. Aí, eles juntos provocaram a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque Hitler queria dominar o mundo e todo mundo queria dominar o mundo. A Itália queria expandir os seus territórios, como na Primeira Guerra Mundial, ganância, terra. O Japão queria expandir o seu poder sobre a China e outras ilhas do Pacífico, ganância e terra. Como sempre. E o que aconteceu? Como aconteceu a Segunda Guerra Mundial? Como que se deu isso, Adelaide? Bom, Hitler resolveu invadir um país chamado Polônia, que ficava próximo à Alemanha. E lá vivia muitas pessoas de um povo chamado judeus. Olha aqui. Os judeus eram pessoas consideradas sem pátria, pessoa que vive espalhado por vários países, tá? E Hitler começou a perseguir e matar essas pessoas. Ele culpava tudo que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial, a pobreza da Alemanha, a crise econômica, tudo. Hitler, Adolfinho, levantava de manhã, batia o seu dedinho na quina da cama e falava: ai, maldito judeu, é culpa do judeu. Tudo para ele era culpa dos judeus. E ele marcou os judeus, que ele pegou essa estrela aqui, ó, que é um símbolo muito importante do povo judeu. Hoje os judeus têm país, que é Israel. Já vamos chegar lá. E marcou eles tinham que usar essa estrela amarela na roupa. Para quê? Para identificar que eles eram judeus por toda a Europa. Judeus de toda a Europa. E o que aconteceu? Ó, aqui no vestidinho dela, a menininha, né, Adelaide? Faz carinho. A menininha usava essa estrelinha amarela, que é a estrela de Davi, um símbolo muito importante, né? Para os judeus, para humilhá-los. Então, quem tinha essa estrelinha não podia ir no supermercado, na padaria, não podia comprar comida, não podia fazer nada. Hitler queria que eles morressem de fome. Aí, né, no final da guerra, graças a Deus a guerra acabou, nós vamos chegar lá, mas já adiantando o que aconteceu com os judeus, acabou a guerra e eles voltaram para lá em Jerusalém, lá no Oriente, que era o país de origem deles, e fundaram o país de Israel em 1948. Né? É lógico que não justifica os milhões de mortes, mas
eles tiveram um país próprio, tem até hoje, o país de Israel. E para você ver, a bandeira de Davi vem no meio aqui, ó, da bandeira de Israel. Só que aí eles começaram uma guerra com um povo chamado palestinos. Só que isso é uma outra história que dá pano pra manga até hoje, tá? Vamos lá. Aí o que aconteceu? Eles invadiram a Polônia. E Hitler falou que não ia mexer com a Rússia aqui, que era um país enorme, tinha um exército enorme. Então a Rússia ficou ali de boa. E o que aconteceu? O rei George da Inglaterra, o avô da rainha Elizabeth, atual, no nosso tempo, aquela que sempre usa chapéu igual a bolsa, igual sapato, igual vestido, igual tudo. Ele chamou um senhor chamado Winston Churchill. Winston Churchill, que era muito entendedor de guerras, ele levou a Inglaterra a lutar na guerra. E ele chamou para ajudar ele a França. A França se uniu à Inglaterra. Eles já eram unidos na Primeira Guerra, né? A gente se lembra. E foi indo, fazendo a guerra. Então, esses três países aqui dos metidinhos, que é Adolf Hitler da Alemanha, o Hirohito do Japão e o Mussolini da Itália, eram os países do eixo, que começaram a guerra, que queriam dominar o mundo através do fascismo da Itália, do regime fascista da Itália e do regime nazista da Alemanha. A Alemanha criou esse regime nazista e o imperialismo japonês, ok? Então, esses países aqui, Inglaterra, França e muitos outros países se uniram, se tornaram-se aliados. São os países aliados. Os países aliados é aqueles que lutaram pela democracia e a liberdade. Ou seja, o fascismo e o nazismo, eles não davam liberdade para as pessoas. É isso, tá? A França e os aliados lutavam pela democracia e a liberdade, para a gente ter o direito de viver no mundo livre, ok? Vamos lá, continuando a história, né, Adelaide? O nazismo foi a forma de governo de Adolf Hitler. Sim, o Adolfinho fez este governo. Nazismo, horrível, né, Adelaide? Horrível. Se o mundo tá ruim hoje, Ana, imagine-se quando eles tivessem ganhado a guerra. Nós tava na roça. Ia estar pior. Então, e o nazismo começou a perseguir não só os judeus. Eles construíram prisões chamadas de campo de concentração de trabalho forçado. Carregar pedra nas costas, trabalhar desde manhãzinha até a noite, sem comer nada. Era horrível. E para lá foram homens, mulheres e crianças. E até criancinhas de colo, né, Adelaide? Foi uma tragédia, uma tristeza. E nesses campos de concentração, as pessoas eram identificadas com o bordado na roupa. Como a gente já viu aqui, a bonequinha da Ana dando um exemplo, que os judeus usavam a estrela de Israel, a estrela de Davi, amarela. A Adelaide, como ela participou da Segunda Guerra Mundial, e você vai saber como, ela me ajudou a fazer esse gráfico aqui. Gráfico não, esse painel, né? Ó, os prisioneiros judeus usavam a estrela de Davi amarela para humilhá-los, porque a estrela de Davi era importante para eles na história do povo judeu. O triângulo vermelho era para os prisioneiros políticos. O que é prisioneiro político? O prisioneiro político é quem não concorda com o governo. Eles não concordavam com Adolfinho Hitler e eles eram mandados para lá. Quem usava o bordadinho com o triângulo verde eram os criminosos comuns, os assaltantes, sabe? Aqueles beberrões. O roxo eram os prisioneiros que eram de religiões que são contra a guerra. Ou seja, se tiver uma guerra, eu não vou nem a pau para a guerra, não acredito nisso.
e eles mataram muitos. Dessas religiões, os que mais morreram foram testemunhas de Jeová, tá? O azul era para os imigrantes. Quem não era alemão, que estava por ali, ele pegou, prendeu, que não concordava com o governo dele. E o azul também era usado pelos negros, porque os nazistas eram extremamente racistas, ok? O marrom era para o povo cigano e para o povo índio. Os ciganos e os índios eram tipo que nem os judeus. Eles não têm uma pátria, eles estão espalhados pelo mundo todo. Tem um monte de cigano aqui no Brasil. Tem essas mulheres lindas que usam todos aqueles baraganda brilhando, entendeu? Que lê a mão da gente, que fala quando a gente vai casar e tal. Esse era o povo cigano. Eles não têm pátria, eles vivem no mundo inteiro. E Hitler não gostava disso, porque na Alemanha só os alemães eram tops, ok? Essa daqui é muito cruel. Essa daqui, ó, todas são cruéis, mas essa daqui eu achei, nossa, desnecessária. É um triângulo preto, em cima dele tem um triângulo amarelo, tá? Aqui. E eram para pessoas que eram casadas com judeus. Então, se seu marido fosse judeu, você também era presa e ia para essas prisões de campos de concentração, morrer lá de tanto trabalhar e morrer de fome. O rosa era para humilhar os homossexuais, que a gente já estudou com a Prolin do ano passado, questão de gênero, as pessoas que eram homossexuais. E o triângulo preto era para as mulheres feministas, mulheres que tinham sua própria opinião e que lutavam contra o regime de Adolfinho Hitler, tá? E também era colocado nas mulheres gays, ou seja, homossexuais. E foi muito triste, porque eles usavam isso, trabalhavam de dia e de noite sem comer nada e eram exterminados, né? Morriam de fome, de doença, porque era muito difícil viver naquelas prisões, né, Leilard? Muito bem, o que nós vamos fazer agora? Agora é a hora, né, Adelaide? Não, temos que falar do quê? De como Hitler perdeu a guerra na Europa. Então, nunca confie no nazista. Hitler disse que não ia mexer com a Rússia, com a União Soviética, não é, Adelaide? Então, traíra, mexeu. As tropas nazistas entraram em território da União Soviética. O presidente da União Soviética ficou muito bravo, né? E ainda assim ele não disse que a cobra ia fumar, né, Adelaide? Então, ele ficou muito bravo e foram guerrear alemães e russos. Só que a Rússia tinha um exército enorme, tinha muita gente mesmo. Era o maior exército assim de soldados da Segunda Guerra Mundial. Só que o que aconteceu? Não foi só o número de soldados na batalha, foi algo da natureza, um fenômeno da natureza que venceu os nazistas. Olha que interessante, foi o frio. Eles começaram a congelar, porque eles chegaram numa parte da Rússia que era muito frio, né, Adelaide? A Adelaide estava lá. Aí, estava muito frio. E eles começaram a morrer congelados e a morrer de doenças, porque não tinha mais comida, porque era difícil o acesso. Lembra que na Primeira Guerra Mundial nós falamos que usaram muitos cavalos e animais não devem ser usados, né, como arma de guerra? Na Segunda Guerra Mundial eles foram usados também, mas com um número menor. Por quê? A Segunda Guerra Mundial estava mais equipada para a época. Eles tinham caminhões, jipes, motos, aviões e tanques de guerra, tá? Mesmo assim, não conseguiam chegar nessa região e levar comida para os soldados alemães. Aí, o inverno venceu os nazistas. Bem feito, né, Ana? Aí, o que aconteceu? Hitler perdeu na Europa, mas nós tínhamos uma outra problematória, né? Antes de Hitler perder na Europa, Hitler também estava invadindo uma região da Itália para poder dominar outros países, tá? Aí o que foi? Os Estados Unidos, tem o negócio do Pearl Harbor, vamos voltar um pouquinho. Tem uma ilha chamada no Pacífico Pearl Harbor, Ana, Pérola do Pacífico. É uma ilha lá perto do Havaí, por ali,
e era americana, era uma base americana. Aí o que aconteceu? Nunca confie em fascistas. Os japoneses atacaram traiçoeiramente aquela base americana. Muita gente morreu, muitas famílias viviam lá, muitos soldados morreram. E eles atacaram os Estados Unidos, porque eles estavam bravos com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não concordavam com a guerra. Aí o que aconteceu? Estados Unidos ficou muito bravo, e estava louquinho para mostrar como eles eram bons também. Aí o que aconteceu? Ele entrou em guerra com o Japão, ok? Entrou em guerra com o Japão e ficaram naquela guerra lá com o Japão. Enquanto isso, as tropas nazistas, né, estavam tentando invadir o outro lado da Europa. Aí os Estados Unidos, para ajudar, chamou quem? Agora a cobra vai fumar! O Brasil veio conversar com o presidente do Brasil, né? A Adelaide estava lá. Aí o Brasil decidiu entrar do lado dos aliados, do lado do bem, contra os nazistas e fascistas, ok? Aí o que aconteceu? Foi formada a Força Expedicionária Brasileira. Olha, Adelaide aí, agora você descobriu. Por que tem esse ditado que a cobra vai fumar? Porque os brasileiros, eles falavam assim, não, o Brasil só vai entrar na guerra se a cobra fumar. Essa expressão significa assim, nossa, é muito difícil. É muito difícil a gente ir pra guerra, a gente não vai precisar ir pra guerra. E no fim, precisou. E foi formada a Força Expedicionária Brasileira. E eles, quando iam atacar o inimigo, eles gritavam, agora a cobra vai fumar! E a Adelaide estava lá. Aí o que aconteceu? Eles foram para a Itália, os soldados brasileiros pracinhas foram para a Itália e no seu uniforme tinha a Adelaide, ó, a cobrinha fumando, tá? O brasão do Brasil. E eles fizeram batalhas terríveis, porque era um inverno europeu. Imagina sair do Rio de Janeiro, sair daqui do nosso país tropical para ir lutar numa guerra debaixo de neve na Europa, o inverno da Itália. Mesmo assim, eles venceram várias batalhas e libertaram várias cidades que estavam dominadas pelos nazistas e fascistas. Mas a maior batalha e onde morreram mais soldados brasileiros foi a batalha, né, Adelaide, de Monte Castelo. Eles tinham que dominar esse Monte Castelo e derrotar os nazistas para que eles não invadissem países que eram estratégicos na Europa, ok? Aí eles lutaram dia e noite, eles jogavam granada, viveram assim, passaram muita dificuldade e muitos deles morreram. Eles foram verdadeiros heróis da Segunda Guerra Mundial, os brasileiros. E até hoje os italianos são gratos por eles terem libertado aquela região da Itália daquele governo terrível, ok? Até hoje eles fazem. Eu vou mandar no WhatsApp para você um cantor italiano cantando o hino nacional em homenagem aos soldados da fé, ok? O que mais aconteceu, Adelaide? Então, tava toda essa bagunça, aí Hitler perdeu lá na neve, o frio venceu os nazistas, os brasileiros venceram os nazistas, esquecemos de contar o mais importante. Ei, Adelaide! Venceu os nazistas no Monte Castelo, são heróis. E você acredita que existem soldados vivos ainda? Tudo vozinho, mas soldados que lutaram lá na Segunda Guerra Mundial, brasileiros. Tem várias entrevistas no YouTube, eu vou mandar algumas para você ver, tá? Estão vivos após 75 anos do final da Segunda Guerra Mundial, hein? Uau, já pensou ver um herói de guerra, né, Adelaide? Adelaide é um herói de guerra, uma heroína de guerra, né, Adelaide? Vamos lá. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos estavam lutando contra o Japão. Pum, pum, pum. E o Japão estava muito resistente. Não vamos nos render. Aí os Estados Unidos teve uma decisão terrível. Jogar uma bomba atômica, não é, Adelaide? A bomba atômica, ela é tão poderosa, né, Júlia? Tão poderosa que ela mata o solo, ela mata a terra,
onde a gente planta a sementinha. Ela mata as plantas, as árvores, ela mata os animais. Ela mata o ar que a gente respira, fica envenenado, a água que a gente toma envenenada, fica envenenada e a gente praticamente derrete. Derrete. Assista o Exterminador do Futuro 2, você vai ver. Sua mãe vai me matar. Aí o que aconteceu? Eles lançaram essa bomba em 2 cidades no Japão. É triste, Ana, mas aconteceu na história da humanidade, porque o imperador Hirohito não queria se render. Os nazistas já estavam perdendo a guerra na Europa e ele estava lá firme. Não, 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 não. Aí veio os Estados Unidos e jogou. A explosão de uma bomba atômica, você pode ver nos livros aí que nós temos na escola, tem várias fotos. Como a gente não está na escola, eu trouxe um exemplo que é bem fácil, né? Que foi a ideia da Adelaide. É um cogumelo. Quando uma bomba atômica cai, puf, ela explode, ela sobe no formato assim, ó, de um cogumelo. Dentro desse cogumelo, tudo morre, tudo é destruído. A bomba atômica é algo muito perigoso. E depois do final da Segunda Guerra, foi formada as Nações Unidas, a ONU, que é uma outra aula que a gente vai ter, para que os países conversassem e nunca mais ocorresse isso. Né, Adelaide? Calma, não vai acontecer mais. Já passou, né? Mas foi um momento horrível da história da humanidade, tá? Agora a Adelaide quer falar umas coisas boas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, né, Adelaide? Nem tudo foi tão horrível, embora a maioria. Muitas coisas a Segunda Guerra trouxe pra gente que desenvolveu-se na Segunda Guerra. Como, por exemplo, o raio-x. O raio-x. O raio-x foi inventado por Marie Curie. Na Primeira Guerra Mundial ele já tinha sido utilizado. O raio-x é aquela chapa que a gente tira para ver se tem um osso quebrado, alguma coisa. E salvou milhares de vidas de soldados na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então o raio-x é um fruto da tecnologia que salvou vidas de soldados que a gente usa até hoje, tá? O iogurte ou Danone, que a gente adora, né? A Ana também gosta, né, Ana? Foi inventado para a alimentação dos soldados norte-americanos, soldados dos Estados Unidos. E eles levavam o iogurte porque ele alimenta, né? E dá um pouco de energia. Então ele foi inventado e era uma forma prática também de alimento. Eles levavam na batalha. Aí quando a guerra acabou, a indústria que fazia o iogurte pôs nas empresas, pôs no supermercado e as pessoas amaram e até hoje a gente ama e ele nunca mais saiu da nossa vida, tá? Uma curiosidade agora das tropas brasileiras, dos pracinhas brasileiros. Por que eles chamavam pracinhas? Por causa do uniforme, chamavam o uniforme deles de pracinha, o uniforme que tinha Adelaide, né, Adelaide? Então, imagina um brasileiro na Segunda Guerra Mundial, a ração. Ração era a alimentação que era chamada a alimentação de todos os soldados. Italianos, franceses, alemães, japoneses, a ração. Era um conjunto de alimentos que aqueles soldados tinham que levar. E os brasileiros, eles levavam o quê? A feijoada, que a Adelaide adora. Depois te dou, Adelaide. A feijoada em latinha. Aí eles iam para a guerra e eles abriam a latinha que conservava o feijão e comiam, frio mesmo, né? Ou esquentavam na fogueira se desse lá, mas eles levavam. E os outros soldados levavam feijão marrom, normal, mas o brasileiro tinha que levar a feijoada enlatada, né? O que não podia faltar também era o café. Já viu brasileiro sem café e feijoada? Eles levavam o café no potinho e aí esquentava a água na fogueira onde eles estavam lá e faziam o café. Outra coisa que não podia faltar e que eles ficaram famosos foi o samba. O samba. Para que você não sabe, naquela época as pessoas ouviam música nesse disco aqui, ó. É um disco de vinil, ó. Pergunta para sua avó, para um vizinho bem idoso, se ele não sabe de dizer. Não precisa ser bem idoso, porque quando eu era adolescente eu comprava vinil.
tá? É que hoje não usa mais. E eles usavam e levavam o samba e levavam o aparelho que tocava o vinil, e lá a hora que eles queriam descansar, eles colocavam um pouco para animar as tropas, né, Adelaide? Um sambinha e para matar a saudade das famílias também, né? Que eles estavam longe das famílias. Então o brasileiro ficou famoso porque levou feijoada enlatada, café e samba para a Segunda Guerra Mundial, além da Adelaide. O que a maioria dos soldados norte-americanos também levava, e os outros soldados também, e o brasileiro também, era o chocolate. O chocolate era em todas as tropas, assim, da Europa, tinha um chocolatinho lá na bolsa, na mochila deles. E a Hershey é que fez chocolates do exército americano, ok? Norte-americano, ok? Né, Adelaide? Depois te dou um pedacinho. Então, gostou da nossa aula, Ana Júlia? Foi cumprida hoje, hein? Muita coisa para contar, né, Adelaide? Não tem nem metade das coisas que a gente tinha que falar. Mas eu fiz uma aula resumindo toda essa guerra que matou 50 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus, uns 4 milhões de ciganos, e aí vai, não sei quantos de civis, e por aí vai. Foi muita morte, uma coisa horrorosa. E o que aconteceu? Hitler perdeu a guerra lá pelo frio, no fim ele se matou, né? E os alemães perderam a guerra, e aí os Estados Unidos jogou a bomba atômica, o imperador Hirohito teve que pedir rendição, porque depois de uma tragédia dessa, né? Ele se rendeu aos norte-americanos, então os aliados, que era Inglaterra, França, Rússia, Brasil e mais um monte de países, ganharam a Segunda Guerra Mundial, ok? E a gente vai ficando por aqui, até a próxima aula. Se você for sair de casa, usa máscara e passa álcool gel na mão. Se ficar em casa, lave várias vezes a mão, tá? Tô com saudade, depois a gente vai conversar mais. Outra coisa, assistir o filme Indiana Jones e a Última Cruzada e os vídeos dos italianos cantando o hino nacional homenageando a febre, que eu vou te enviar, e uma entrevista de um pracinha, de um soldado brasileiro que ainda é vivo e contando como era, tá bom? Beijinho, manda beijinho pra Ana, Adelaide. Tchau!